esse é um momento importantíssimo para todos nós. A classe dominante decretou uma guerra de classes contra o nosso povo, de maneira muito clara, e nós ainda não encontramos uma forma de responder à altura essa declaração de guerra. É claro que dia 28 é o dia da paralisação nacional, da greve geral, de uma greve de um dia, é um dia muito importante para todos nós, e essa crise, esse programa contra o povo, contra o país, começou naturalmente com o ajuste da presidente Dilma e se aprofundou de maneira desinibida com esse governo corrupto, dirigido por um sujeito que está acusado de todas as formas de corrupção, que é Michel Temer, um Congresso que é um covil de ladrões, que não tem autoridade nenhuma, política nenhuma, não é só um problema de autoridade moral, não tem legitimidade alguma para tomar essas decisões, estão tomando decisões que atacam o povo em geral, e a universidade também, ela está diretamente implicada, porque significa uma revogação do Estatuto da Previdência Social entre nós, significa a revisão em favor do capital de uma legislação trabalhista e com todos os problemas ainda permitindo os trabalhadores enfrentar o despotismo do capital, e essa tentativa de perenização da austeridade contra o povo, que é a PEC 55. Para subir o tom, vou ter que começar a falar de Marx. Bem, nesse contexto é que essa aula se realiza. E esse auditório lotado se deve ao prestígio, naturalmente, da Virgínia, mas deve também a esse momento muito particular, que ninguém pode ignorar, que todos estamos implicados. E, portanto, essa é uma entrada na política de milhares e milhões de pessoas, não pela porta da ingenuidade, mas pela porta do combate, pela porta da ação política contra a classe dominante, contra o Estado burguês e contra um governo que é absolutamente passageiro e que sabe que é passageiro e atua em consequência exatamente por isso. Na nossa avaliação, não se trata de, em 2018, restituir legitimidade eleitoral a um futuro governo, isso é absolutamente insuficiente. Há uma crise que é uma crise grave, uma crise do Estado, uma crise da dominação burguesa no Brasil, que abre portas que até então nós não tínhamos. As classes subalternas não tínhamos possibilidades de enfrentar e deixar as coisas absolutamente claras. Isso requer aquilo que esse profeta de 68 chamado Marcuse dizia: nós precisamos politizar a universidade, politizar a educação. E o que significa politizar a educação? Significa algo muito concreto: trazer a realidade para dentro da universidade, romper o caráter escolástico dos currículos, da alienação que campeia desinibida entre nós. É isso que a universidade brasileira é, uma universidade cativa, não de um produtivismo em abstrato. Ela é cativa porque ela não está vinculada às grandes transformações do povo brasileiro. E ela abandonou a ideia de uma universidade necessária, tal como formulou Darcy Ribeiro. Uma universidade necessária para quê? Para superar o subdesenvolvimento, para superar a dependência. A universidade não pode ser uma instituição apenas que se abre na forma de ações afirmativas para fazer uma espécie de universidade inclusiva. Isso é muito pouco. E agora a classe dominante decretou que é muito pouco. E nós temos que aceitar esse desafio, entender a leitura desse tempo, e isso requer um grande esforço teórico. Antes de passar a palavra para o Irineu, eu queria dizer que esse é, a nosso juízo do Instituto, e todos os que trabalham dentro do Instituto, a questão mais importante. Tem um academicismo boçal e bocó que domina a universidade brasileira. Esse academicismo é profundamente anti-intelectual. É a famosa situação em que os currículos são exuberantes, o currículo Lattes, que a professora Chauí agora descobriu que o currículo Lattes é um horror. Tem classe também. E descobriu que tem classe social. Está descobrindo várias coisas. Você vê que a filosofia, mesmo ela não consegue
ela tem que tocar em algo da realidade. E isso vale para todos nós. Isso vale para a pedagogia, vale para a economia, para relações internacionais, para a engenharia, para a medicina, para a arquitetura, para todos os cursos, para os biólogos. É preciso, portanto, que as pessoas se conectem com os dramas que estão acontecendo. Ou faz isso, ou esse monstro vai nos devorar. Vai demorar com a inocência da maioria. E, portanto, agora não cabe mais afirmar eu não sabia. Está tudo claro. Está absolutamente claro. Isso requer uma outra universidade. E isso implica em que nós temos que fazer uma transformação radical da universidade brasileira, que nem sequer está sendo mencionada. Naturalmente que não está sendo mencionado pelos reitores, não foi mencionado durante todos esses anos pelos governos sucessivos, nem de Fernando Henrique, nem de Lula, nem de Dilma, nem de Temer, não estavam aí para a universidade, construíram essa máquina burocrática e acadêmica profundamente anti-intelectual e profundamente distante dos problemas estratégicos do povo brasileiro, do Estado da nação. Nessa conjuntura, nós vamos precisar fazer um combate interno sem nenhuma ilusão de que desde aqui nós possamos mudar a universidade. A universidade só muda se tiver um grande movimento de mudança na sociedade. E é por isso que nós estamos atualizando a necessidade da Revolução Brasileira. Não se trata de eleger um governo, se trata de discutir o tema da Revolução Brasileira. Reatualizar uma discussão que foi muito importante para nós e que é a única forma de enfrentar sem ilusão alguma as classes dominantes. A política não pode estar resumida a processos eleitorais. Isso é uma derrota do pensamento político. E é uma derrota prática que está cobrando um preço extraordinário, como nós estamos vendo. O ditado popular reza: não se toca o leão com vara curta. E nós temos que entender isso. O leão é um assunto de matar ou morrer. É disso que se trata. A conjuntura brasileira atualizou isso. Isso requer não só uma universidade distinta, requer um novo tipo de intelectual. E, sobretudo, exige daqueles que têm algum compromisso um amparo social. As maiorias querem respostas. O acadêmico, portanto, está condenado, porque ele é um papagaio de teorias alheias que, quando bem nos vai, sabe reproduzir mais ou menos a posição do intelectual metropolitano que circula pela via da indústria cultural e habita aqui entre nós. Já disse várias vezes, né? Boaventura, Pierre Bourdieu, toda essa quantidade de gente europeia que vira intelectualzinho famoso entre nós e ocupa a imaginação dos programas de pós-graduação. E nós precisamos, então, nos ouvir, e ouvir aqueles que têm algo a dizer. Existe um mexicanismo que é muito útil para os tempos atuais, e sempre é. Eles usam a expressão ninguno, entre nós outros nos ninguneamos. Isso significa que cá entre nós não tem nenhum bom para falar. Nós estamos felizes porque aqui nós temos uma figura que é boa e tem o que dizer. E entre nós não nos ninguneamos. Entre nós não é um deserto em que não existe ninguém para falar.